A Copa do Mundo de 2026 tem apresentado uma nova ordem global dentro de campo. As seleções europeias tradicionais, como França, Alemanha, Inglaterra e Espanha, estão perdendo jogadores para outros países de menor expressão no mapa global da bola. São filhos ou netos de imigrantes que escolheram não jogar pelo país em que nasceram, mas sim pela terra original dos pais ou avós. De acordo com dados da Opta, empresa de estatísticas esportivas, 289 atletas convocados para esta Copa do Mundo não nasceram no país que defendem. O grupo representa 23% dos convocados. Há duas análises possíveis para entender esse fenômeno. O primeiro ponto é uma decisão de carreira, um caminho mais fácil para jogar uma Copa do Mundo, aproveitando a dupla nacionalidade em um ambiente menos competitivo para ser convocado. O outro ponto deixa a análise mais complexa. Pode ser uma questão de identidade, que altera o fluxo migratório com a tradicional ida de mão de obra e qualidade para os grandes centros globais. 23 jogadores nascidos na Alemanha, por exemplo, optaram por jogar por outras seleções. Só na seleção da Turquia são 5. Vale lembrar que há muitos anos a Alemanha enfrenta problemas com preconceito envolvendo imigrantes turcos, casos extremos de xenofobia e violência declarada. Um dos casos mais célebres é o do lateral direito Hakimi, que defende a seleção de Marrocos. Mesmo tendo nascido na Espanha, país campeão mundial, ele optou por jogar pela nação dos pais e avós. Quando questionado sobre os motivos da escolha, Hakimi respondeu, dizendo que é uma questão de sentimento e identificação. A Copa do Mundo tem mostrado uma nova realidade possível, comprovando que o futebol vai muito além das famosas 4 linhas. Olá, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o videocast Em Detalhes. Todos os dias, de segunda a sexta, a gente traz um convidado especial para tratar de um tema quente do dia ou da semana. Nesse caso, nós vamos falar da Copa do Mundo, é o tema do mês, né? Porque vai durar muitos e muitos dias. Vamos abordar aqui com o nosso convidado, o Márcio Chagas, que é ex-juiz de futebol, professor de educação física, tem uma visão progressista do esporte e vai conversar aqui com a gente sobre vários temas esportivos, mas também políticos, culturais, sem falar os absurdos, né, que algumas delegações e alguns profissionais do esporte estão sendo obrigados a enfrentar lá nos Estados Unidos. Então, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nesses dias eu estou substituindo aqui a Gabi Varela, que em breve estará de volta ao Em Detalhes. Mas é um prazer receber hoje aqui o nosso convidado, que conversa com a gente desde o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, Márcio? Bem-vindo, viu? Isso aí. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. E para mim é uma satisfação estar conversando com vocês sobre esse assunto que é o que está em todas as rodas de conversa. Copa do Mundo, os absurdos que estão acontecendo nos Estados Unidos, porque nos outros países que são sedes a gente não tem nenhum relato, né? Os absurdos estão acontecendo exatamente nos Estados Unidos, a terra que fala em liberdade, Exato. Mas essa liberdade a gente não sabe para quem. Quer dizer, ou a gente sabe sim. Tá ficando cada vez mais claro. Eles tiraram as máscaras nos últimos meses, talvez nos últimos anos. A gente vai começar com um tema aqui que é bem interessante. Antes de falar dos absurdos lá cometidos pelo governo Trump, tem uma outra questão que eu acho bastante interessante e quem acompanha esporte já observou isso, né? Por que jogadores nascidos na Europa, mas filhos ou netos de imigrantes, estão fazendo a opção de jogar por outras seleções? Então a gente observa isso na Alemanha, na França, na Espanha, atletas que são descendentes de países que vêm, né, de famílias de países árabes ou de países da África, e que fazem a opção não de jogar pela Espanha, não de jogar pela Alemanha, mas de jogar por Marrocos, pela Argélia. É claro, em alguns casos tem uma questão esportiva, que são jogadores que só têm oportunidade de atuar numa Copa do Mundo se forem
para uma seleção que não seja a Alemanha, a Espanha, né, que são seleções do topo. Mas em outros casos, são jogadores que poderiam estar jogando na Espanha, né? O caso talvez mais conhecido é do Hakimi, que outro dia os brasileiros enfrentaram, né? Nós enfrentamos. O Hakimi estaria tranquilamente jogando pela seleção espanhola se tivesse feito essa opção. Mas a opção dele foi Marrocos. Então eu queria perguntar pro Márcio, ele como observador do esporte, estudioso do esporte, ex-árbitro, né? A opinião dele sobre isso. O Hakimi poderia, né, ter pleiteado e tentado jogar pela seleção espanhola. Aí tem uma questão de identidade, né, Márcio? Onde que ele se sente, de pertencimento, né? Ele se sente pertencente à comunidade marroquina, mesmo sendo da segunda ou terceira geração já morando na Europa. Como é que você tem visto isso? A gente tem até o caso de um brasileiro, né, que foi atuar pelo Paraguai, o Maurício. Mas eu queria mais esses nomes. A gente pode começar pelo Hakimi e depois lembrar outros aqui, muito interessantes também. Obrigado. Pô, eu acho que como tu disseste, é um resgate da sua identidade. Muitas vezes, esses jogadores, nesses países mais tradicionais, não teriam a oportunidade de jogar. Então, eles acabam se identificando melhor com os países de origem dos seus pais, seus avós, e vão representar. Eu acho isso aí sensacional, porque eu acho que é um resgate, né, da sua ancestralidade, um resgate familiar, né, um resgate realmente das suas raízes, né, valorizar de onde se vem, né, de onde essas pessoas, né, os seus parentes, né, vieram, atravessaram ou passaram, né, todo o seu legado. E eu acho que está sendo super bacana ver esses jogadores abrir mão, né, de seleções que têm muito mais chances de serem campeãs, né, que a gente sabe que tradicionalmente são essas seleções, né, mais badaladas, como a Alemanha, Espanha, a França e outras tantas seleções europeias, né, mas nos últimos anos são essas aí, estão buscando o resgate da sua ancestralidade. E isso faz com que nós, enquanto brasileiros, né, e hoje eu estava até debatendo com um amigo meu sobre essa questão, né, eu, como negro, eu nunca tive a oportunidade de saber de onde vieram os meus antepassados. Uhum. Até porque a documentação, né, dos negros foi queimada, rasgada, não tivemos a chance de saber de onde viemos, de qual região do continente africano, ou de qual país, né, mais precisamente, né, tenha vindo os meus antepassados. Se eu tivesse essa chance, eu poderia, inclusive, escolher, né, representar o Brasil ou daqui a pouco um país do continente africano. Mas isso não foi dado aos negros afro-brasileiros, né, essa possibilidade. E esses rapazes aí estão tendo essa oportunidade de resgatar essa questão familiar e ancestral. Eu citei o Hakimi e você falou da França. A França é outro país que tem imigrantes da Argélia, imigrantes da Tunísia. Talvez o mais famoso seja o Zidane, né? Capitão, multicampeão pela França, cujo filho, goleiro, resolveu jogar na Argélia e não na França. Pelo sobrenome que tem, talvez conseguisse, né, abrir caminho nos times franceses e depois chegar até a seleção. Mas fez a opção de jogar pela Argélia. Não sei se é uma opção assim também tão firme do lado cultural. No caso do Hakimi, aí sim. Me parece que é uma opção de, olha, é a minha ancestralidade, tenho o maior orgulho de ser descendente de marroquino e, na prática, marroquino. Até porque, né, Márcio, a gente sabe que essas comunidades na Europa, em boa parte da Europa, sofrem um tremendo preconceito, né? Os marroquinos na França, e tem que se afirmar o tempo todo, né? A França agora se acostumou de ter uma seleção multicultural, o que é bastante interessante. A Alemanha também, né? Agregando imigrantes, turcos, africanos, né? De vários países da África. Então é uma afirmação que acho que vai se desenhando, e você cita aí um ponto importante, mais para nós brasileiros, você trouxe como um ponto de reflexão, né? Os descendentes de europeus, né, sei lá, é o meu caso, em parte, né, sei lá, português, italiano, aí as pessoas ficam, não, eu vou saber exatamente a cidade de onde veio minha família. No caso dos afrodescendentes brasileiros, é um resgate coletivo cultural, né, é outro tipo de resgate que vocês podem fazer, né, também, mas não é aquele saber o detalhe, a cidade, o país, exatamente, né, é um resgate mais coletivo. Olha, tenho orgulho de ser afrodescendente, gostaria de saber, imagino que você gostaria, né, de saber mais ou menos de onde vieram os seus antepassados. É uma diferença para a gente observar. Eu vejo as pessoas dizendo, isso vale para todo mundo. Tem muita diferença, né? Assim, dependendo de onde você veio, né? Até porque tem um peso muito diferente também nos passaportes, né?
Então, quando se tem um passaporte, se é brasileiro, tem um passaporte europeu, italiano, alemão, né, sueco, holandês, se tem um acesso e inclusive, uma facilidade, né, de transitar dentro do continente europeu. Sem dúvida. A mesma vantagem não se tem para quem tem um passaporte do continente africano. Muito pelo contrário. Mas a chance de ser barrado da imigração, a chance de receber uma revista mais forte é muito maior. Então também tem essa falta de acho que até a vontade de buscar esse reconhecimento. Essa origem, exatamente. Mas eu acho muito importante, né, que a gente, através da Copa do Mundo, que é um debate frequente, né, que as pessoas gostam de dizer que futebol e política não se misturam, futebol, geopolítica não se misturam, e é nesse momento que a gente pode abordar isso, inclusive, dentro da sala de aula com os alunos, né, no ambiente escolar, trazer o porquê que o Brasil é um país fora do continente africano com a maior quantidade de pessoas negras, né, que são mais de 56%, quase 60%, e muitas pessoas não entendem como se desenhou isso ao longo dos séculos, né? Então, é a possibilidade de a gente trazer, através do esporte, né, esses temas que muitas vezes são negados através do esporte. O esporte, ele tenta negligenciar, né, ou mascarar de alguma forma para que não se toque nesse assunto. E é importante que, durante a Copa do Mundo, a gente tenha esse debate, consiga ter essa criticidade, entender que o futebol não é só futebol, né? O futebol traz outros elementos super importantes para a gente se atualizar e poder debater de uma maneira muito mais consciente. Olha, eu vou aproveitar e lembrar que a gente tem a rede social Papo Legal aqui do ICL e tem uma enquete lá para quem está nos acompanhando, pode ir lá responder a seguinte enquete: por que jogadores nascidos na Europa, é o tema, né, nosso aqui, por que jogadores nascidos na Europa estão defendendo outras seleções? É uma questão esportiva? Ou seja, é porque tem mais chance de, jogando por outra seleção, chegar na Copa? É uma nova consciência de identidade? É o afeto pela nação dos pais e avós? Ou o futebol está pautando uma mudança social? Então, para você refletir e responder, se quiser também deixar a sua opinião lá no Papo Legal, que é a rede social do ICL, usa verificação de fatos em tempo real, um sistema de recompensas para quem participa dos debates. Para se inscrever é só acessar no seu navegador papolegal.app, e a gente continua aqui nesta conversa com o Márcio Chagas, nosso convidado hoje do Em Detalhes, né? Ele estava dizendo como a Copa do Mundo é importante para fazer o debate. Eu sinto isso na mesa de almoço e de jantar da minha casa com o meu filho, viu, Márcio? Mas você que é professor, né, atuou na sala de aula, deve sentir muito mais, né? Meu filho vem perguntar as coisas e tal, Croácia, aí você pode até falar da guerra, da Iugoslávia, se desfez o país, geografia, história, cultura, tudo se mistura, é uma aula, você pode transformar, né, se quiser, não numa aula no sentido de ficar chateando as pessoas, mas no sentido de fazer pensar mesmo, de discutir, de debater. Então, eu queria então ir para esse assunto, já que a Copa do Mundo permite que a gente faça o debate político. É a Copa dos absurdos até agora. Copa de alguns bons jogos também, né? A gente que gosta de futebol, eu gosto muito, mas também dos absurdos, né? Também dos absurdos. Vamos começar pela situação do Irã, que estreou na Copa do Mundo esta semana e fez um bom jogo contra a Nova Zelândia, um jogo super equilibrado, 2-2, mas ao final do jogo, entrevista coletiva, técnico e capitão do time. O capitão, inclusive, um jogador conhecido, Taremi, né? Ele diz: está tudo sendo um desastre para o nosso time. Porque eles têm que ir dormir no México, correm para jogar nos Estados Unidos, depois têm que voltar para o México. O governo Trump não autorizou que a delegação iraniana durma em território dos Estados Unidos. E o técnico também, dizendo que na história das Copas essa é a seleção mais oprimida desde sempre. Acho que nem na época do nazismo, né, houve interrupção ali das Copas, mas já havia muito racismo na Europa, nas Copas anteriores à Segunda Guerra. Acho que nem naquela época, né? Então nós temos uma situação terrível. Eu queria começar por aí com você. Como é que você viu? O Irã entrou em campo, jogou, não ficou fazendo disso uma questão durante o jogo, mas certamente afetou a parte esportiva dos jogadores. Queria ouvir o seu comentário, você que já esteve em campo e já participou lá dentro do campo como árbitro. Bom, que nem a semana passada se falou bastante, né? O próprio Jesse Owens entrou na Alemanha nazista para participar das Olimpíadas, calou o Estádio Olímpico de Munique, calou o Hitler
e o Irã não está conseguindo, né, depois de quase 100 anos depois, fazer o mesmo em virtude de um ditador, né, que não consegue entender o esporte como algo cultural e positivo para todas as nações. Podia, por mais ignorante que ele seja, né, e no meu entendimento, além de ignorante, ele é um cara extremamente estúpido, né, fazer desse evento no seu país algo positivo até para desmistificar tudo isso que ele vem passando ao longo dos anos, né, sobre esse regime ditatorial, né, esse movimento todo que ele tem feito no mundo inteiro. Mas não, o Trump ele preferiu barrar, né, não a entrada. Eles podem entrar para participar da partida, mas 2 horas depois é o máximo, ele já tem que estar no aeroporto voltando para o México. E o que mais me deixa pé da vida nessa situação é a omissão da FIFA, do Gianni Infantino, que aceita, né? Quando se teve essa Copa do Mundo, aliás, a Copa do Mundo e os 3 países sedes foram definidos em 2018, não foi no ano passado e nem nesse ano. Então, desde 2018, já está definido que a Copa do Mundo aconteceria nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que haveria a possibilidade desses países irem até os Estados Unidos. Né? E aí faltou, no meu entendimento, né, uma posição mais firme do Infantino, de bancar. Tá? Não se omitir, como ele fez a semana passada, de dizer cada país que rege, como vai funcionar. Não, só um pouquinho. Durante esse 1 mês e meio, 2, porque tem tudo que antecede o período da competição e o pós-competição, durante esses 3 períodos, a FIFA é que tem gerência total sobre a competição. Né? Não vai ser esse ditador que vai dizer se a equipe do Irã vai entrar, jogar e ir embora, porque há um desequilíbrio físico, há um desequilíbrio emocional, há uma logística completamente desfavorável para a equipe do Irã. Realmente, os caras estão sendo abnegados nessa Copa do Mundo. E você também teve a situação, me parece que o presidente da FIFA foi ontem, foi no dia do jogo, aliás, né, do Irã contra a Nova Zelândia, entrou no vestiário depois para cumprimentar, até como uma reverência. Pô, vocês passaram por tudo que vocês passaram, eu tô aqui para dizer, vocês foram legais, entraram em campo, jogaram e tudo. Mas não fez isso em público, né, Márcio? Ele fez isso lá dentro do vestiário, né, a portas fechadas, vamos dizer, né? Foi tipo assim, pô, legal, vocês não abriram uma vaga, né? Vocês se superaram, mas esse elogio feito às escuras não serve para nada. Né? Se fosse feito, né, numa entrevista coletiva, um posicionamento da FIFA, né, que se colocando contrário ao que vem fazendo o Trump, mas não, é aquele negócio sorrateiro, covarde, né? Dá para ver que nas próprias entrevistas, quando ele tem que responder algo mais incisivo, ele se esquiva, né? Ele está acuado também. Essa é a realidade do futebol mundial. Temos um presidente da FIFA que está acuado, está com medo do Trump. Impressionante isso. Eu queria trazer um outro tema para você, que tem tudo a ver com futebol e mais ainda com o árbitro, né? Outro dia, em todos os jogos, tem a apresentação da equipe de arbitragem do VAR, né? Da turma que fica na arbitragem de vídeo. E outro dia a equipe australiana estava ali, a apresentação, geralmente eles ficam quietos ali, fazem um gesto discreto, mas um dos árbitros, eu tenho até o nome dele aqui, Shaun Evans, da Austrália, fez um gesto que muita gente interpretou como aquele gesto supremacista branco dos racistas, vamos falar a palavra certa? Dos racistas dos Estados Unidos, porque supremacista as pessoas não entendem, é dos racistas, é o chamado gesto do white power, o poder branco. Como é que você interpretou isso? Você acha que foi um descuido? Ele estava querendo passar um recado? A FIFA também está demorando para fazer essa investigação, né? Chegar a uma conclusão. O que ele quis com aquele gesto? Algumas pessoas disseram, não, é o gesto de ok. Porque parece, nós vamos botar aí depois na tela esta imagem. Aqui no Brasil teve um assessor do Bolsonaro que uma vez fez coisa parecida. Passou a mão assim no paletó e fez esse gesto e depois disse, não, eu estava ajeitando o paletó. E aqui, nesse caso, estava dando um ok. Como é que você interpretou isso, Márcio? E o que você acha que deveria acontecer com esse juiz? Claro, tem direito à defesa, mas como é que você interpretou? Eu, particularmente, eu nunca vi um gesto de ok sendo feito assim. Para baixo, né?
para baixo, eu sempre assim, ok, né? Mas nunca para baixo. O que eu aprendia, e aí ao longo desses últimos anos, né, desses gestos e manifestações dos supremacistas, que esse é um gesto típico dos supremacistas, né, que é o white power, né, que é esse white, né, com P, com esse sinal aqui que significa o P do power, do poder. E é uma vergonha, porque toda e qualquer pessoa entendeu que aquilo ali foi uma manifestação de supremacistas dentro da sala do VAR. Ele estava parado, no que a câmera chega e fica na sua frente, é que ele faz um movimento, tipo, como se fosse uma combinação com outros tantos que devem pertencer a essa célula, né, de supremacistas. Foi um código feito, um código combinado. Quando a câmera for na tua direção, tu vai fazer esse gesto, a gente vai saber que tu tá com a gente, né? Tamo junto, tamo junto, é isso aí, né? Mas a FIFA, mais uma vez omissa, já se manifestou dizendo que não viu nada demais, né? E que não vai investigar, inclusive. Em contrapartida, a FIFA, na semana passada, quando o árbitro da Somália, né? O somali Omar Artan, tentou entrar no país americano, foi barrado, né? O melhor árbitro do continente africano, com 35 anos, não pôde realizar o seu sonho que foi conquistado pelo seu talento, seu trabalho, né, onde ele se preparou no mínimo 4 anos, porque também não é um preparo único, exclusivamente de 1 mês, 2. Ele vem sendo avaliado nos últimos 4 anos para chegar na Copa do Mundo e poder desempenhar o seu trabalho, né, que ele realizou e conquistou esse espaço para estar, mas não pôde, foi mandado embora, né, a UEFA, num tapa de luvas, eu não sei se foi um tapa de luvas, mas também não foi uma jogada de marketing, né, convidou para apitar a final da Supercopa da UEFA, que vai acontecer no mês de agosto, mas é isso, né, a FIFA ela tem um posicionamento rígido para algumas coisas e é super flexível para outras que ela faz uma certa vista grossa, né? Ela, tipo assim, deixa acontecer porque tá tudo certo. É um caso muito grave. E a FIFA, né, 2 pesos, 2 medidas, não considerou grave o Trump barrar, o Trump, né, o governo, o regime do Trump barrar um juiz. O Omar Artan, que você citou, né, o juiz da Somália, é simplesmente o principal juiz da Confederação Africana. Né? É o principal árbitro. Bom, mesmo que não fosse, que fosse o 5º, 6º, 10º, 20º, mas nesse caso é um árbitro de excelência, barrado, sem uma explicação, e a FIFA não moveu uma palha. Poderia ter recorrido ao governo. Escuta, não, precisamos desse árbitro aqui, ele foi escolhido, queremos tê-lo. Né? A Somália é um país com tantos problemas, poderia ter um árbitro, né? Pelo menos para que o povo da Somália se visse, né, na Copa do Mundo, e não permitiram. Ele, inclusive, voltou como uma espécie de herói para a Somália, e a Europa, me parece, a UEFA convidou o Omar Artan para apitar a próxima final que houver na UEFA. Acho que ele vai atuar como árbitro, como uma espécie de prêmio, porque passou por essa humilhação, né? Para mim é uma humilhação profissional passar pelo que ele passou sem nenhuma explicação plausível. Mas além do árbitro, né, e em contraste com esse outro australiano que fez o sinal que muita gente não entende como racista, apito de cachorro, né, eles dizem às vezes, que é uma maneira de você agrupar. Então a gente às vezes não está entendendo o que eles estão fazendo, mas eles sabem, porque eles se conversam na Deep Web e olha, vou mandar um recado. Então eles sabem, essas redes aí operam com esses sinais, o apito de cachorro, para reunir os racistas. Esse é um dos sinais, tem outro agora do copo de leite também, né, que também é uma demonstração de supremacistas. Então tem vários códigos que estão sendo revelados, que até então eram segredo dessas seitas, e agora a gente está aprendendo, até para também, eu vou ser bem sincero contigo, eu até prefiro que esses caras sejam explícitos, porque pelo menos a gente sabe com quem a gente está lidando. O pior é quem diz que é parceiro, dá tapa nas costas, e aí, literalmente nas costas, é um baita de um traíra, é um baita de um supremacista, é um baita de um racista, é um misógino, é um xenofóbico. Então, eu gostaria que todos os racistas eles fossem corajosos, né? Assim como foi esse árbitro da Austrália. Pois é. A gente citou aqui alguns casos, né, de atitudes absurdas durante a Copa e tal, e tem vários casos envolvendo delegações e atletas. Coincidência, mas não é coincidência, é que geralmente são delegações ou da África ou do Oriente Médio. Então nós tivemos o caso do Senegal, os atletas foram revistados na pista do aeroporto.
né? Como se fossem bandidos, estão chegando pro evento. Todo mundo sabe quem são, tem crachá da FIFA. Não, passa lá o detector de metal, olha se não tem uma bomba. Senegal, você teve o caso da Costa do Marfim, que os torcedores não puderam comprar os ingressos. Queriam ir para assistir, também foram vetados, não conseguiram o visto para poder assistir os jogos na Copa. E nesses dias, nessa semana também, o Uruguai, né, um país aqui da América do Sul, os jogadores tiveram que passar por uma barreira de cães farejadores. Então estamos falando países América do Sul, África e o Oriente Médio. Eu não vi ainda essa atitude do governo do Trump com os países europeus. Com esses parece que ele está sendo um pouquinho mais manso, mas eu queria também a sua observação sobre isso, Márcio. E se isso acaba manchando o evento, apesar de em campo alguns bons jogos, né? Eu também não quero dizer que tudo está sendo só esse absurdo. Tem jogo, tem futebol, mas chama muita atenção, né? Chamam, né, esses atos, né? Chamam porque nunca aconteceram, né? Em outras Copas. E é exatamente isso, né? São sempre com continente africano, né? Tem sempre uma desconfiança, uma irritabilidade, uma negação, né? Se pudessem não convidá-los para participar dos eventos, não convidariam. Os países considerados subdesenvolvidos, como do continente sul-americano, os brasileiros não passaram por isso ainda, mas eu acredito que vão passar em algum momento, né? Principalmente quanto mais avançarem na Copa, mais chances vão ter de passar por essa situação vexatória. E aí a gente pode observar que é realmente o que pensa o Trump com relação às pessoas que ele simplesmente não considera, desumaniza. Né? Então, faz uma retaliação, faz uma humilhação, manda embora, né? Faz com que as pessoas sejam vistoriadas de uma forma completamente vexatória, absurda, não respeita a entrada de torcedores de outros continentes, com ingresso na mão, inclusive, né? Com visto, mas barra isso. É um ditador, né? É o dono da bola, como tinha um livro na minha infância, né? É o dono da bola. O jogo vai ser a partir do que eu mandar. Se a regra tiver que mudar, vai mudar durante a partida e fim de papo. Quem manda aqui sou eu. É o CB Durão. Queria agradecer demais o Márcio Chagas, que esteve com a gente aqui. Ele que é professor de educação física, um observador do esporte com uma visão sempre progressista, e esteve com a gente aqui, ex-árbitro de futebol, e esteve com a gente aqui conversando sobre os absurdos da Copa e também essa questão multicultural na Copa do Mundo. Obrigado, Márcio. Até uma próxima oportunidade. E eu que agradeço. Obrigado que a gente fale mais adiante, né, com o Brasil chegando na final. Mas se não chegar, que essa final que eu propus aí, ela aconteça, porque vai ser histórico para o nosso futebol. Quem sabe? Vamos torcer aqui. Bom, obrigado ao Márcio. Eu queria aqui deixar um recado para você. A gente fala bastante de corrupção, de problemas no Brasil. Você está convidado para acompanhar Orçamento Secreto. Né? Orçamento Secreto é uma série original produzida pela equipe do ICL. Ela vai ao ar no próximo dia 28 de junho, um domingo, às 8 horas da noite. Eu convido você para se inscrever em emdetalhes.com.br para acompanhar esta série que vai contar o dinheiro das emendas, como é que se dá esse descaminho. Como é que parlamentares conseguem capturar uma parte do orçamento brasileiro para direcionar de maneira, muitas vezes, até criminosa para suas bases eleitorais? Orçamento Secreto, a série corajosa feita pelo ICL no domingo, dia 28 de junho. Fica aqui o convite para você. O Em Detalhes, sempre de segunda a sexta, às 10h30 da manhã. Volta amanhã com mais um entrevistado especial, mais um tema relevante. Obrigado, gente. E até a próxima. 2026 é ano de eleição e os políticos vão ficar desesperados quando souberem que no dia 28 de junho o ICL vai exibir os primeiros episódios da série documental Secreto, o maior esquema de corrupção do Brasil. Uma série documental que vai mostrar para as pessoas para onde foram os mais de 150 bilhões de reais destinados de uma maneira absolutamente opaca para os deputados e deputadas, senadores e senadoras da República. O que vocês vão ver não é nada menos do que uma bomba, com certeza. Depois desse documentário, alguma coisa vai ter que ser feita.
Um abraço e até o dia 28.